No universo da Marvel, especialmente em Homem de Ferro, o termo Mark é usado para identificar e numerar cada modelo de armadura criado por Tony Stark. A palavra Mark significa literalmente versão, modelo ou protótipo, ou seja, Mark I, primeiro modelo da armadura, Mark II, segunda versão, já melhorada, Mark III, terceira e assim por diante. Cada Mark representa uma evolução tecnológica, melhorias de combate, novos materiais, sistemas de voo refinados, armas mais avançadas e designs distintos. Esse sistema mostra a mentalidade de Tony como inventor e ele está sempre aprimorando, testando e inovando. Mark I. Durante seus 3 meses em cativeiro, Tony Stark e seu companheiro Ho Inseng projetaram a armadura Mark I para ajudá-los a escapar. Em um esforço para salvar a vida de Tony dos estilhaços alojados em seu peito, Inseng criou um eletroímã improvisado, alimentado por uma bateria de carro. Mais tarde, Stark construiu um reator Arc miniaturizado para substituí-lo, funcionando como uma fonte de energia sem fio e muito mais eficiente. Esse pequeno reator tinha capacidade para gerar uma enorme quantidade de energia, o suficiente para manter o coração de Tony funcionando por 50 vidas, ou alimentar algo muito maior por cerca de 15 minutos. O Mark I foi construído inteiramente com materiais reciclados, peças de máquinas e armas das indústrias Stark, além de qualquer outro recurso limitado disponível durante o cativeiro. Embora não fosse tão avançada quanto os modelos seguintes, a armadura concedia a Stark uma série de habilidades, incluindo super força, resistência à prova de balas, lança-chamas, lançador de mísseis manual e voo limitado. Após a fuga de Tony, ele levou o design inicial do Mark I e criou o Mark II, que aprimorou significativamente os sistemas de voo, além de a aparência e das funções gerais da armadura. Enquanto Tony trabalhava no novo traje, o grupo 10 Anéis recuperou os destroços do Mark I, que mais tarde foram roubados por Obadiah Stane. Stane o utilizou como base para construir o Monge de Ferro, que acabou sendo destruído em combate. Algum tempo depois, Tony reconstruiu o Mark I e o exibiu em seu salão das armaduras, até que foi destruído pela terceira e última vez durante o ataque dos agentes Extremes à casa Stark. Mark II! Depois da fuga de Tony do 10 Anéis e após seu retorno para casa, ele queria aprimorar os projetos e as capacidades da armadura que construiu para escapar do cativeiro, incorporando a tecnologia do reator Arc. Tony começou a construir esse traje em etapas, experimentando novas tecnologias, principalmente para melhorar as capacidades de voo da armadura. Primeiro, ele criou um par de botas propulsoras e depois um par de repulsores de mão para estabilizar seu voo. Assim que Tony aperfeiçoou os propulsores e repulsores, ele continuou a criar a blindagem do traje, tornando-o mais liso e aerodinâmico do que a Mark e ganhando assim controle de voo. Ele também criou uma interface de usuário usando seu sistema de IA, o Jarvis. A maior fraqueza da Mark II, no entanto, foi seu problema de congelamento em grandes altitudes. O traje ainda estava em fase experimental e não era feito de materiais testados para grandes altitudes. Por isso, quando foi exposto ao ar rarefeito e gelado da atmosfera superior, uma camada de gelo se formou sobre sua superfície, imobilizando o traje e causando o desligamento total do sistema, provando ser fatal para o usuário. Depois de Tony trocar a Mark II pela Mark III, Rhodes vestiu a armadura para enfrentar Tony, que estava colocando seus convidados em perigo. Após a luta, Rhodes levou o traje para os militares e, com a ajuda de Justin Hammer, a Mark II virou a máquina de combate. Alguns meses depois da Stark Expo, Tony recuperou a armadura, restaurou completamente a armadura e presenteou Rhodes com uma nova armadura do máquina de combate. A Mark II foi então exibida na sala de armaduras de Tony, mas acabou sendo destruída quando os agentes da Extremis atacaram a casa dele. E em um momento no final de Os Vingadores, bem antes de Tony sair pela janela da Torre Stark, você pode ver o capacete da Mark II na mesa ao lado. Mark III. A armadura Mark III de Tony Stark foi construída com uma liga de ouro e titânio, o que permitiu superar os problemas de acúmulo de gelo em grandes altitudes que afetavam seu traje anterior. Este foi o primeiro traje do Homem de Ferro a integrar um sistema de armas interno e o primeiro a adotar o esquema de cores padrão vermelho e dourado. A Mark III é considerada a armadura clássica oficial do Homem de Ferro. O processo de vestir a armadura era trabalhoso e demorado, exigindo o auxílio de vários braços robóticos. Assim como seus trajes anteriores, a Mark III aprimorava as capacidades físicas de Tony, concedendo a ele força sobre-humana, resistência a tiros, além de velocidade e reflexos aumentados.
O traje estava fortemente armado com metralhadoras montadas nos ombros, mísseis antitanque de alta potência e sinalizadores. Enquanto construía as luvas do traje, Tony observou que seus estabilizadores de voo também poderiam ser usados como armas ofensivas, e mais tarde projetaria os trajes seguintes para usarem mais desse recurso. A arma mais poderosa do traje é o Uniface, emitido diretamente do repulsor peitoral, capaz de causar imensa destruição. O Uniface drena agressivamente a energia do reator Arc de Tony e, portanto, não pode ser usado com muita frequência. Além disso, é também o primeiro traje que permite fazer chamadas telefônicas. Mark IV. Tony criou a Mark IV para servir como uma substituta direta para sua armadura Mark II danificada. Por causa disso, a Mark IV mantém muitas das mesmas capacidades e funções, com algumas pequenas melhorias. Semelhante a seus trajes anteriores, a Mark IV também aprimorou as capacidades físicas de Tony já mencionadas em outros modelos. O traje incluía tecnologia de repulsores melhorada, já que Tony agora dependia disso como a arma principal do traje, juntamente com o Uniface grandemente aprimorado. A Mark IV também incluía sistemas de armas presentes na Mark II, incluindo mini-armas de disparo múltiplo em cada ombro, mísseis antitanque de alta potência e sinalizadores contidos em 2 lançadores circulares localizados nos quadris do traje. No entanto, mesmo mantendo a maioria dos elementos de design anteriores, Stark conseguiu melhorar vários detalhes, como a mecânica interna do traje e o layout das placas de metal de seus braços e peito para permitir uma remoção mais fácil. Durante os eventos de Homem de Ferro 3, a Mark IV foi destruída quando a casa de Tony foi atacada pelo Mandarim. Ela também permite comer rosquinhas com mais facilidade. Mark V. A armadura Mark V foi projetada especificamente tendo em mente a portabilidade e a facilidade de acesso. Quando não está em uso, o traje pode ser recolhido e guardado em uma forma de maleta. Quando ativado, o traje se abre, permitindo que Tony o segure enquanto ele se monta ao redor de seu corpo. Devido ao seu tamanho compacto, a Mark V foi projetada com muitas concessões e podia fornecer a Tony apenas uma parte dos benefícios de seus trajes padrão, não possuindo nenhum armamento ofensivo interno, com exceção de um Uniface e um par de repulsores de mão. Embora ainda concedesse a Tony a força sobre-humana, a armadura era construída a partir de uma infinidade de minúsculas placas dobráveis, sendo muito mais suscetível a danos e não era muito durável, o que tornava o traje ruim para batalhas em larga escala. A Mark V é também o único traje que não pode voar. Assim como suas armaduras anteriores, a Mark V também foi destruída durante o ataque do Mandarim à casa de Tony. Embora ele não tenha criado um segundo traje de maleta desde então, a tecnologia retrátil usada aqui seria aprimorada e implementada em muitos dos futuros designs de armaduras e tecnologia de Tony. Mark VI. Aproveitando muitos elementos funcionais da Mark IV, a armadura Mark VI de Tony Stark foi seu primeiro traje de uso geral projetado em torno da utilização do reator Arc de Paládio, que deu ao traje um aumento enorme de energia em relação aos modelos anteriores. A armadura é a primeira de Tony a ser construída com um sistema pressurizado e estanque, permitindo que funcione debaixo d'água. Essa tecnologia de sistema fechado se tornaria padrão nos trajes sucessores, permitindo que futuras armaduras também submergissem e até permanecessem por um curto período no vácuo do espaço. Além de ser incrivelmente durável, a Mark VI está armada com um laser de alta potência, metralhadoras montadas nos ombros, mini-mísseis e um Uniface que emite o dobro da potência de seus modelos anteriores. Além disso, o Uniface fica ainda melhor com uma carga de relâmpago. Mark 8 A14. Após a Batalha de Nova York, Tony começou a desenvolver rapidamente novos trajes de Homem de Ferro, conhecidos como Legião de Ferro, e nos meses seguintes construiu 33 conjuntos de armaduras, todos com características e especialidades únicas, que apareceram na batalha final de Homem de Ferro 3 como parte do protocolo Festa em Casa. Agora, vamos falar delas rapidamente. As Marks 8 a 14 melhoraram o armamento dos trajes anteriores, e algumas também incluíram capacidades aprimoradas de voo e blindagem. Mark 15. Esse foi o primeiro traje focado em furtividade, usando tecnologia de aeronaves invisíveis e dispositivos anti-radar. Tony podia ficar invisível para a maioria dos sistemas de radar da Terra. Melhorias para este traje foram feitas com a Mark 16, construída para ser mais difícil de detectar e mais leve. Mark 17. Essa armadura
foi nomeada Destruidora de Corações e focava no ataque de repulsão, usando o seu núcleo peitoral superdimensionado para disparar rajadas maiores ou mais concentradas e até gerar um escudo. Mark 18. A Mark 18 juntou as tecnologias anteriores, tornando-se quase inteiramente indetectável e capaz de disparar rajadas repulsoras. Depois disso, Tony mudou seu foco para melhorar o voo. A armadura seguinte, a Mark 19, foi nomeada Tigre e era capaz de viajar tão rápido que podia criar um estrondo sônico. Mark 20! Essa armadura focou na distância em vez da velocidade e era capaz de viajar para mais longe do que qualquer traje anterior. A armadura seguinte, Mark 21, foi mais uma vez focada na velocidade. No entanto, também era propensa a se desfazer ao quebrar a barreira do som. Mark 22 foi, na verdade, construída como um protótipo para o Road. O objetivo era ser uma atualização da armadura do máquina de combate, mas ela continuou bastante básica. Mark 23 foi um dos primeiros trajes construído quase sem foco em combate, oferecendo apenas sistemas repulsores básicos. Em vez disso, foi projetada para suportar níveis incríveis de calor com múltiplas camadas de blindagem. Mark 24 foi nomeada Tanque, e assim como seu nome, foi projetada tanto para resistir a grandes quantidades de dano, quanto para devolvê-las. Apesar da força, ela não era muito rápida, sendo uma das armaduras mais lentas da coleção do Homem de Ferro. Mark 25. A armadura Mark 25 até tinha opções de combate, mas foi feita mesmo para a construção. Ela continha duas britadeiras nos braços. Já a Mark 26 era quase idêntica à 25, mas oferecia proteção contra a radiação gama, o que era muito útil caso o Hulk decidisse se transformar. Mark 27. Nomeada Disco, a Mark 27 tem um dos esquemas de cores mais chamativos da coleção do Tony, mas curiosamente também oferecia uma das melhores camuflagens, sendo capaz de imitar o ambiente como um camaleão. Mark 28. Nomeada Jack, a Mark 28 foi construída para suportar altos níveis de radiação, mas carecia da maioria dos outros recursos. A Mark 29 era outro traje baseado em construção, mas diferente das Marks 25 e 26, tinha um braço livre, permitindo que se movesse pelo local de trabalho muito mais facilmente e realizasse até outras tarefas. Mark 30 foi nomeada Aço Azul e era capaz de funcionar por longos períodos sem precisar recarregar. Ela também tinha lâminas escondidas nos braços, um grande destaque. Mark 31. A Mark 31, a Piston, combinou as primeiras capacidades de voo supersônica com a longa duração de carga da Mark 30. A Mark 32 foi chamada de Romeo, como referência a seu repulsor peitoral aprimorado e superdimensionado. Mark 33. Essa armadura foi um dos poucos trajes que Tony conseguiu usar no filme do Homem de Ferro 3, e incluía vários recursos de trajes anteriores, incluindo a lâmina oculta no braço. Mark 34 e 35 foram construídas para resistir a desastres naturais e ajudar no resgate de pessoas. Essa armadura foi nomeada Pacificador. A Mark 36 foi projetada para conter tumultos e lidar com o controle de multidões. Mark 37. Essa aqui tinha um novo foco. Desta vez, operação e viagem subaquática. Era capaz de suportar enormes quantidades de pressão, praticamente uma armadura submarina. Gostaríamos de ter visto mais sobre ela. Mark 38. A Mark 38, chamada Igor, era pura força bruta e foi o primeiro traje a se assemelhar ao que mais tarde se tornaria a armadura Hulkbuster. No entanto, este traje tinha um foco mínimo em combate e foi projetado para lidar com o levantamento de peso, uma armadura guindaste. Mark 39. Tony volta seus olhos para as estrelas. Essa armadura foi projetada para lidar com viagens espaciais suborbitais, ou seja, que ficasse próxima à Terra. Já a Mark 40 foi uma atualização direta da Mark 22 e era capaz de lidar com o voo supersônico sem se desfazer. Mark 41. Essa armadura foi construída para ser super leve e manobrável, oferecendo liberdade de movimento. Essa primeira legião de armaduras foi toda destruída, seja na Batalha do Homem de Ferro 3 ou pelo protocolo Começar do Zero, que foi ativado por Tony logo após a luta. O nome Legião de Ferro para esse grupo de trajes que mencionamos veio diretamente dos quadrinhos. Nessa versão, o Máquina de Combate reuniu uma equipe de indivíduos, incluindo Happy Hogan, para derrotar o Último, cada um usando um traje do Homem de Ferro. O filme sutilmente faz referência a isso quando Tony diz que todas as armaduras nesta Legião de Ferro foram codificadas para que apenas ele pudesse usá-las.
Inspirado por seu sucesso em Homem de Ferro 3, Tony fez um novo conjunto de trajes não vestíveis para substituir a Legião de Ferro, que eram controlados por Jarvis e ajudaram os Vingadores entre os eventos do Homem de Ferro 3 e o início da Era de Ultron. Mark 42. A armadura Mark 42 foi o traje que Tony mais usou em Homem de Ferro 3. Ele se baseou em muito do trabalho que ele havia feito anteriormente projetando a Legião de Ferro. Mas a característica mais importante era que Tony podia invocar e comandar a armadura com simples gestos de mão e até pelo pensamento. Esta foi a armadura que ele usou para salvar Pepper e que ela usou, por sua vez, para salvá-lo. No entanto, nunca saiu do estágio de protótipo e foi destruída ao dar o golpe fatal em Aldrich Killian. Parece que Tony reconstruiu a armadura, pois podemos ver ela em Homem-Aranha de Volta ao Lar sendo transferida da Torre dos Vingadores para as novas instalações. Mark 44. A Hulkbuster é a 44ª armadura do Homem de Ferro de Tony Stark e foi criada com a ajuda de Bruce Banner para servir como um plano de contingência para o Hulk, caso ele perdesse o controle e se tornasse uma ameaça a civis ou aliados. Permanecendo em espera em órbita, esta armadura modular de alta resistência podia ser enviada a qualquer momento para qualquer lugar do mundo. A Hulkbuster foi projetada especificamente para se igualar à força incrível do Hulk e é alimentada por mais de 11 reatores Arcs para conceder a energia necessária para tal confronto. No entanto, caso o Hulk fique enfurecido demais, o traje pode ser rapidamente destruído e vencido. Para combater os danos causados pelo Hulk, peças de reposição podem voar até Stark a partir de uma cápsula pairando sobre a zona de combate e se montar automaticamente na armadura, substituindo peças essenciais conforme necessário. O traje é equipado com armas específicas para o Hulk, como o braço de britadeira, o spray de sedação química, bem como um sistema de contenção auxiliar que pode imobilizar temporariamente o Hulk. Infelizmente, as peças de reposição nem sempre funcionam. Mark 45. Esse aqui foi o traje que Tony usou na batalha final de Era de Ultron e o primeiro a usar a Sexta-feira como IA em vez do Jarvis, porque agora ele tinha se tornado o Sintozoide Visão. Este traje é a junção de muito do trabalho anterior de Tony. Seu armamento é aprimorado e reúne muitos outros recursos em um único pacote. É praticamente um compilado de todas as tecnologias anteriores que ele desenvolveu. Mark 46. Mark 46 foi o traje usado em Guerra Civil, um degrau acima da Mark 45 e ofereceu pequenas melhorias em todos os aspectos. Essa armadura também contém vários reatores Arc para alimentar diferentes partes do traje, resultando em níveis ainda maiores de força. Durante o curso da Guerra Civil, este traje sofre sérios danos, muitos dos quais foram causados pelas mãos do Capitão América e Bucky Barnes. No entanto, dentro da armadura, Tony fica praticamente ileso, por alguns arranhões e um olho roxo. Também vemos alguns novos dispositivos, como os projéteis EMP e grampos energizados. Mark 47. Esse aparece como o traje de Tony em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Suas capacidades parecem ser as mesmas da maioria dos anteriores, e fisicamente é idêntica à Mark 46, exceto por sua pintura, que é inspirada na armadura Iron Tech do universo Ultimate. Mark 48 e 49. Essas armaduras não são referenciadas diretamente em lugar nenhum. No entanto, podemos supor que a nova armadura Hulkbuster vista em Vingadores Guerra Infinita era uma delas, e provável que a outra fosse o protótipo da Mark 50. Mark 50! Esse é o maior salto tecnológico para Tony. A Mark 50 é o primeiro traje a utilizar nanotecnologia, tanto como um meio de vestir o traje rapidamente, quanto para uso posterior em combate. Os nanorobôs são capazes de se reposicionar em diferentes dispositivos, como escudos, canhões, martelos e lâminas. O traje estava no auge das habilidades de Tony Stark, e era mais forte, mais durável e mais rápido do que qualquer um de seus trajes principais anteriores. No entanto, ainda não foi o suficiente para enfrentar Thanos, pois mesmo com todo esse poder, o melhor que o Homem de Ferro conseguiu foi um pequeno arranhão no rosto do Titã Louco. Depois de retornar à Terra após o estalo, Tony desiste da vida de super-herói e se estabelece com Pepper e a filha recém-nascida. No entanto, ao longo dos 5 anos seguintes, ele ainda se mantém ocupado trabalhando em alguns novos trajes. Ele cria pelo menos 35 armaduras, incluindo a Mark 85, que é a única que vemos em ação. Este traje parece ser muito semelhante à Mark 50,
Mas vemos a nanotecnologia fazer coisas como se implantar incrivelmente rápido, criar um escudo de energia para protegê-lo quando o Hulk faz o primeiro blip, e até criar um par de óculos raio-x que permitiu Tony encontrar o Tesseract. Em batalha, o traje parece aproveitar todo o poder da tecnologia do novo reator Arc, permitindo que ele absorva, conduza e dispare energia impulsionado pelo relâmpago de Thor, como vimos anteriormente no primeiro Vingadores, só que agora de múltiplas fontes em seu traje. O mais impressionante é que o traje podia não apenas formar uma manopla para segurar as joias do infinito, mas conter seu poder por tempo suficiente para Tony conseguir realizar seu próprio estalo e mudar o destino do universo, destruindo Thanos e seus lacaios de uma vez. A última armadura que podemos mencionar é aquela usada por Pepper Potts para o confronto final em Ultimato. Claro, não é a primeira vez que Pepper usa um traje. No entanto, esta é a primeira vez que um foi feito especificamente para ela. Não está claro exatamente quais são as capacidades totais do traje, pois só o vimos em ação brevemente, mas a versão dos quadrinhos era focada em defesa e proteção, com a ideia sendo que poderia ser usado para busca e, claro, resgate. E aí, depois de conhecer tudo isso, qual dos trajes do Homem de Ferro foi o seu favorito? Você gostou do design clássico dos primeiros filmes ou também gosta dos trajes de nanotecnologia? Não se esqueça de me contar aqui nos comentários.